Graça e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Então, hoje estou gravando mais um vídeo, agora com o tema Retirar-se do conforto. Mas antes disso, eu quero pedir um favor para você que está assistindo esse vídeo, para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar nossos vídeos e qualquer coisa pode deixar nos comentários. Então, vamos lá para mais um vídeo. Então, o que é retirar-se do conforto? Vamos começar pelos significados. Retirar-se, podemos dizer sair. Podemos dizer que significa sair. E conforto, podemos dizer que é um estado de descanso, um aconchego. Então, podemos dizer que o tema é retirar-se do conforto ou sair do estado de descanso. Mas por que devemos sair do conforto, né? Então, esse vídeo a gente vai retratar sobre um problema que acontece, infelizmente, da vida de muitas pessoas, né? Que estão fracas espiritualmente, que é a fraqueza espiritual. Como também a gente retratou no vídeo passado, que foi sobre impermanência cristã, né? Esse vídeo estaremos retratando um pouco sobre a fraqueza espiritual novamente e como você pode vencê-la, mas de uma visão diferente, podemos dizer. Hoje a nossa leitura bíblica será em Romanos, capítulo 8, versículo 35 até o 39, que diz: Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou perigo, ou espada? Como está escrito: Por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte e nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se a gente for analisar, né, o capítulo 8, né, de Romanos, a gente vai perceber que ele aqui é dividido em 3 temas. Ele é dividido, o primeiro tema, a vida pelo Espírito. O segundo tema, a glória futura. E o terceiro tema, mais que vencedores, né? E esse último tema que eu citei, que é o terceiro, que é citado no capítulo 8 de Romanos, mais que vencedores, também iremos comentar um pouco sobre ele. E foi a partir da leitura que a gente fez desses versículos. Então, se a gente for analisar o primeiro versículo que a gente leu, que foi o 35, diz: Quem nos separará do amor de Cristo? Ou seja, já inicia com uma pergunta, e essa pergunta é feita para você. Então, vamos fazer essa pergunta de novo. Quem poderá separar você do amor de Cristo? Então, será que você, nesse exato momento, está com o amor de Cristo em sua vida? Ou será que você está abrindo portas para o inimigo e dessas portas que você abre para ele, essas coisas estão fazendo você se afastar do amor de Cristo? Continuando o versículo 35, vai começar a aparecer algumas sugestões para tentar responder a pergunta juntamente com outras perguntas. Então, quem nos separará do amor de Cristo? Aí começam as sugestões. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou perigo, ou espada? Será que se você estivesse passando por algum momento de tribulação ou está passando, será que isso pode fazer você se separar do amor de Cristo? Ou mesmo se você estiver Cristo agora, por algum motivo ou com angústia, será que isso poderia separar você do amor de Cristo? Se você nesse exato momento estivesse passando por uma perseguição, por levar o Evangelho de Cristo, será que isso poderia separar você do amor de Cristo? Então, são tantas sugestões que nos poderia separar do amor de Cristo, né? Mas que nós possamos se lembrar a cada dia que nós somos mais do que vencedores e que a gente nunca possa desistir de levar o Evangelho a toda criatura, que a gente nunca possa desistir de estar com o amor de Cristo em nossas vidas, que a gente possa prosseguir adiante. Ou seja, prosseguir para o alvo. E quem é o nosso alvo? Deus, Jesus Cristo. Porque diante de todas essas coisas,
como está no versículo 37 que a gente leu. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Outro fato também, se você estiver deixando que essas coisas que a gente citou no versículo 35 esteja separando você do amor de Cristo, que você possa estar orando e vigiando, como está na Bíblia. Orai e vigiai, para que a gente não possa cair em tentação, porque muitas vezes a gente, por exemplo, está passando por um período, você pode estar até passando por um momento de fraqueza espiritual, porque não orou, porque não vigiou. Então, que a partir desse vídeo você possa estar se dedicando mais a Deus, buscando e sempre orando e vigiando, para que você não possa cair em tentação, na tentação do inimigo. Porque nós somos sempre morada do Espírito Santo. E muitas vezes não é fácil ser sempre morada do Espírito Santo, porque o inimigo ele fica ao nosso redor, tentando nos lançar seta, tentando nos atacar, porque o inimigo ele só quer roubar, por exemplo, um ladrão, ele só quer roubar casas com valor. Ele não quer, por exemplo, roubar uma casa vazia. E nós somos casas valiosas, e é por isso que o inimigo todos os dias tenta acabar com a nossa fé em Cristo Jesus. Mas que nada nessa vida possa nos separar do amor de Cristo Jesus. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Como somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Se a gente for analisar esse versículo 36 do capítulo 8 de Romanos, a gente vai perceber que ele está, esse mesmo versículo, no Salmo 44, versículo 22, que diz: Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Então, o que esse versículo quer dizer? Quer dizer que, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Ou seja, que esse versículo está se referindo a, por exemplo, a nós cristãos, que nós todos os dias carregamos o Evangelho de Cristo em nossas vidas. E muitas vezes a gente pode passar, por exemplo, por perseguição. Muitas vezes as pessoas não podem, por exemplo, gostar, porque a gente está levando o Evangelho de Cristo em nossas vidas. E até o inimigo não gosta, porque a gente está com o Evangelho de Cristo no nosso coração, como o salmista Davi falou. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E também, essa parte também foi citada no vídeo anterior, no vídeo sobre impermanência cristã. E muitas vezes as pessoas podem desistir de ser cristão por achar que a vida, por exemplo, de um cristão é muito difícil. Na Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Porque Jesus, ele venceu naquela cruz. Ele morreu por amor de nós e ele venceu a morte. Jesus morreu por amar você. Então se lembre todos os dias que você é filho de Deus. E se você ainda não entregou sua vida a Jesus, o Jesus ele quer fazer morada em você. Então, voltando para alguns livros, né, antes de Romanos, que é Mateus, falando sobre a morte de Jesus e sobre os gentios, que somos nós. Antigamente, antes de Jesus morrer na cruz, nós gentios não tínhamos a salvação. Nós não iríamos ter a vida eterna, porque só quem iria ter a salvação eram os judeus. Só que quando Deus enviou seu Filho, que foi Jesus, Jesus disse que veio por todos. E quando Deus entregou o seu único filho, como fala em João 3,16, né, que Deus enviou o seu único filho, unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a partir desse momento que Jesus ele morreu por nós gentios começamos a ter a salvação de graça. E também quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou. E o que é o véu? Lá antigamente, a gente, por exemplo, lá antigamente, antes da morte de Jesus, as pessoas não tinham, por exemplo, um acesso aberto, por exemplo, para falar com Deus. Mas sim, as pessoas tinham que entregar suas orações ao sacerdote, e o sacerdote entrava no tabernáculo, onde lá dentro existia o véu, ou seja, aí depois do véu existia o espaço onde os sacerdotes nesse espaço era considerado como santo.
e era lá onde os sacerdotes levavam as orações das pessoas. Só que a partir que quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou e agora nós temos acesso aberto para falar com Deus. Então, agora voltando para Romanos, capítulo 8, agora no versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, que foi Jesus. Então, Deus nunca disse, por exemplo, que a vida, por exemplo, quando ela, por exemplo, fosse cristã, que nossas vidas seriam fáceis. Não, porque, como na Bíblia diz, eu vou repetir: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E a vida de um cristão, ela é cheia de renúncias, ou seja, a partir do momento que uma vida ela entrega a sua vida a Jesus, ela está morrendo para o mundo e nascendo para Deus. Ou seja, ela está nascendo de novo. E para isso ela precisa renunciar às coisas erradas, ela precisa renunciar às coisas que antes que ela fazia, mas que hoje, quando ela se entregou sua vida a Jesus, não pertence mais certas coisas a estar fazendo. Como na Bíblia fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E por nós cristãos levarmos o Evangelho de Cristo Jesus na nossa vida, meu celular travou um pouco agora, mas voltando então para o vídeo. Por nós estarmos carregando o Evangelho de Cristo, nós somos mais do que vencedores. Versículo 38. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos e nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes. Em outras versões diz, em outras versões na Bíblia, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem autoridades celestiais, nem o presente, nem o futuro, e nem quaisquer poderes. O que esse versículo quer dizer? Quando chega nessa parte, pois estou convencido. É a mesma coisa de estar dizendo, pois estou afirmando. Convencido é a mesma coisa de afinar. Então, o que é que ele está afirmando? Pois estou convencido de que nem a morte nem a vida. Já adiantando para o versículo 39. Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, pois estou afirmando que nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E para você que ainda não é crente, que ainda não entregou sua vida a Jesus, o mundo é uma ilusão. Não vale a pena viver no mundo uma vida sem Cristo Jesus. Mas sim, o que vale a pena é viver esse mundo sabendo que, estando com Jesus todos os dias, entregando sua vida a Ele, e saber que um dia vai morar no céu, lado a lado com Ele. E saber que um dia nós teremos a salvação. Tudo isso que, por exemplo, tem no mundo, que para as pessoas que vivem nele acham que é bom, principalmente acham que o pecado é muito bom, tudo isso é uma ilusão. Depois tudo isso vai passar. Mas as palavras de Deus não passarão. O dia do arrebatamento está chegando e essa é a hora de nós nos despertarmos a buscar mais a Deus enquanto ele se pode achar. Então, para a gente ir para o próximo ponto desse vídeo, vamos fazer um resumo do capítulo 8 de Romanos, dos versículos que a gente leu. Então, quem poderia nos separar do amor de Cristo? Dado àqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito, que têm a justiça de Deus nele. Como a gente disse, não, como eu disse lá alguns minutos atrás, nada nos poderá separar do amor de Cristo. E se você está deixando coisas erradas afastarem você do amor de Cristo, que a partir de agora você possa refletir um pouco sobre a sua vida. Se vale a pena estar vivendo uma vida sem Deus, sem Jesus, ou se vale a pena que você possa estar refletindo um pouco sobre sua vida e que você possa deixar o Espírito Santo fazer morada em você. Então abra comigo sua Bíblia em 1 João, capítulo 5, versículo 19, que diz: Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O que esse versículo quer dizer? Sabemos que somos de Deus. Então vamos fazer uma observação nessa parte.
e sabemos que somos de Deus, nós que somos cristãos. No mundo em que nós vivemos existem duas divisões. Uma divisão é por exemplo, das pessoas que entregaram sua vida a Jesus, que são luz do mundo. E na outra divisão nós temos, por exemplo, as pessoas que ainda não entregaram sua vida a Jesus, mas que estão vivendo no pecado, que estão vivendo na ilusão desse mundo, que estão vivendo na escuridão. E muitas vezes nós podemos se deparar com pessoas que não são cristãs, mas dizem que tem Deus na sua vida, mas nunca pega, por exemplo, a Bíblia para ler, nunca faz uma oração, nunca vai para a igreja. Então, como essa pessoa ela é de Deus? A pessoa ela só é de Deus quando ela confessa a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Outra coisa que também que nós podemos ouvir da parte dessas pessoas que aí estão no pecado, né? Muitas vezes elas podem até dizer que Deus ama a vida delas no pecado e que por isso elas serão salvas, porque Deus ama a todos. Realmente, Deus ama a todos, mas ele se aborrece com o pecado. Deus ama o pecador, mas ele se aborrece com o pecado. Então, nossa missão como cristãos, como novas criaturas, a nossa missão é obedecer à ordem de Cristo Jesus. Pregai o Evangelho a toda criatura. Então, que a gente possa estar obedecendo ao chamado de Jesus em estar pregando o Evangelho a todos. Sempre quando você estiver ao redor de pessoas que ainda não são crentes, de pessoas que ainda faltam confessar a Jesus, sempre quando você tiver a oportunidade, fale do amor de Cristo a ela. Fale da Bíblia, porque muitas vezes aquela pessoa pode estar precisando de ouvir a palavra de Deus. Então, agora abra sua Bíblia comigo no primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 24, e a gente vai ler a partir do versículo 12 até o versículo 14, que diz: Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, o capítulo 24 de Mateus fala sobre o sinal do fim dos tempos. Então, qual vai ser um dos sinais do fim dos tempos, né? Foi citado aqui no versículo 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. E agora vem a pergunta: a maldade nos dias de hoje aumentou ou não? Aumentou, e muito. E isso é um sinal, um dos sinais do fim dos tempos. Porque nos dias que nós vivemos hoje, nesse mundo, né, a maldade está aqui na Bíblia, a maldade ela irá aumentar a cada dia mais. E o amor de muitos esfriará. Mas que a cada dia que se passe, que a cada dia você possa estar firmado na rocha. E que você nunca possa deixar que o amor de Cristo Jesus em sua vida, que você nunca possa deixar que esse amor se esfrie. Porque no versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se você perseverar com Cristo Jesus durante todos os dias de sua vida, você será salvo. Versículo 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. No mesmo capítulo, Mateus, capítulo 24, mas agora no versículo 36, diz: Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, esse versículo 36 até o 51 de Mateus 24, ele retrata sobre o tema O dia e a hora são desconhecidos. Sobre esse tema, também está em Marcos, capítulo 13, versículo 32 até o 37, que é a mesma coisa de Mateus, capítulo 24, versículo 36 até o 51. E ele inicia dizendo: Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Uma observação é que em algumas Bíblias não traz essa parte, nem o Filho.
Então, em algumas Bíblias, em algumas versões, a leitura fica assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus. Aí, em algumas versões, não tem essa parte, nem o filho, senão somente o Pai. Outra coisa também que eu achei bem interessante, se a gente for analisar essa parte, nenhum filho está, a palavra filho está em letra maiúscula. E essa palavra filho está se referindo a quem? Ao Deus Filho, que é Jesus Cristo. E mais para frente um pouco, a gente, senão somente o Pai. A palavra Pai inicia com letra maiúscula. E quem essa palavra está se referindo? Ao Deus Pai. Lembrando, os três se formam em um. E quais são os três? O Deus Pai, que é Deus, o Deus Filho, que é Jesus Cristo, e o Deus Consolador, que é o Espírito Santo. E os três se formam em um. Então, quando a gente está fazendo menção de um, a gente está fazendo menção de três, dos três ao mesmo tempo. Então, comentando um pouco, né, sobre o versículo 36. Ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar. Ninguém sabe a hora. Ninguém sabe de nada. Nem a própria ciência sabe de nada. Ninguém desse mundo sabe. Senão somente o Pai. Somente Deus que sabe quando tudo isso vai acontecer. Mas os sinais do fim dos tempos estão aqui para nos alertar. Um livro que eu sugiro, por exemplo, para você que tem dúvidas sobre o arrebatamento, sobre o fim dos tempos, sobre os sinais do fim dos tempos, eu sugiro que você leia o livro do Apocalipse todo. É uma experiência muito boa. Onde quando você começa a ler o livro do Apocalipse, várias dúvidas que, por exemplo, você pode ter, elas são tiradas, né? O Espírito Santo vai tirando essas dúvidas. Lembrando que o livro do Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento, porque é o livro da profecia, o livro do Apocalipse, porque é o único livro que ainda não se cumpriu, porque fala sobre o arrebatamento, mas que um dia vai se cumprir. Então, é hora de nós se despertarmos, porque o dia e a hora ninguém sabe, só Deus que sabe, mas o arrebatamento está perto. E o fim dos tempos também. E você só tem duas escolhas. Ou você confessa a Jesus como seu único salvador, entrega a sua vida a Ele e tem a salvação. Ou você não entrega a sua vida a Deus, vive no mundo do pecado, né? Vive nesse mundo e infelizmente passará pelo fim dos tempos, né? Por uma grande tribulação. Você só tem apenas essas duas opções. Em outras palavras, podemos dizer que todos os seres humanos eles só têm dois caminhos para escolher. Por onde vai andar? Se vai escolher o caminho estreito, um caminho apertado, ou o caminho largo. O caminho estreito, ele leva para a salvação. E o caminho largo, ele leva para o pecado. Então, a partir desse momento, qual caminho você está escolhendo sobre a sua vida? Ainda há chance para o arrependimento. Busque a Deus enquanto ele se pode achar. Você ainda não entregou sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador, entregue quanto der tempo. O Espírito Santo ele quer fazer morada em você. Então, agora abra, né, sua Bíblia em Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento, capítulo 1, e agora a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 3. O vídeo tá ficando um pouco longo, mas a gente já está perto de caminhar. Bom, a gente já está perto de terminar. Então, resumo sobre o capítulo 24 de Mateus. Jesus predisse que o amor de muitos esfriaria, como parte de sua resposta à pergunta dos discípulos, que foi: declara-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, como está aqui em Mateus, capítulo 24, versículo 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras,
os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então, mais para frente, a gente vai perceber que Jesus ele responde a essa pergunta dos discípulos e fala alguns sinais do fim dos tempos. Que entre eles a gente já leu, que foi no versículo, a partir do versículo 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, e assim por diante. Outra coisa que a gente pode analisar nesse capítulo 24 de Mateus é que a palavra de Deus afirma que o servo precisa estar em constante vigilância. Então, que a cada dia nós possamos estar orando e nós possamos estar vigiando para nós não cairmos em tentação do inimigo. Pois em breve Jesus estará vindo buscar a sua igreja. Infelizmente, se você não estiver preparado para o arrebatamento, infelizmente você vai sofrer a grande tribulação aqui na terra. Mas, se você estiver preparado, você terá a vida eterna. Então, busque a Deus enquanto ele se pode achar. Então, agora, abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 1, e a gente vai ler do versículo 1 até o 3, que diz: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Em algumas outras versões, a leitura ficaria assim: Quando Deus começou a criar os céus e a terra, sendo a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Então Deus criou esse mundo, tudo que há nesse mundo, com a maior alegria. Ou seja, ele criou tudo que há no mundo com o maior amor. E criou o ser humano com infinito cuidado e em divina semelhança, como eu comentei no vídeo passado sobre a impermanência cristã, que o salmista Davi disse que Deus nos criou com infinito cuidado e em divina semelhança. E se a gente for analisar aqui o capítulo 1 de Gênesis, se a gente for para o versículo 26 e 27, a gente vai dizer assim: Então disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, fazendo algumas observações sobre esses versículos, né? Em hebraico, nessa parte do versículo 26 que diz domine ele, em hebraico ficaria dominem eles. E a versão siríaca também diz nessa parte que então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e na versão siríaca diz sobre todos os animais selvagens da terra. E no versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher, que em hebraico poderia também ser dito macho e fêmea. Então Deus cria esta terra e seu céu e todas as formas de vida em 6 dias. E ele criou o homem à imagem e semelhança dele. Mas Deus tinha dado uma ordem a Adão e Eva. Então, a gente indo mais para frente um pouco, aqui em Gênesis, agora é o capítulo 2, no versículo 8 e 9. Ora, o Senhor Deus tinha plantado no Éden, um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que fomara. Então, agora o versículo 9, o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 10. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. Indo mais para frente um pouco, no versículo 15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem:
Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então Deus ordenou que eles podiam comer qualquer fruto que eles quisessem comer, eles podiam comer, menos o fruto da árvore, como falar aqui do conhecimento do bem e do mal. O fruto dessa árvore eles não poderiam comer, porque no dia em que eles comerem, eles morreriam. Só que o que aconteceu? O que aconteceu foi que depois Eva, né, ela foi tentada pela serpente, que era o inimigo, e ela foi induzida a comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como está. Então, fazendo uma leitura agora no capítulo 3 de Gênesis, que fala sobre o relato da queda, né? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente: Certamente não morrerão. Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, ou como deuses, serão conhecedores do bem e do mal. Então, fazendo um resumo sobre sobre o capítulo 3 de Gênesis, ele retrata sobre o relato da queda, ou seja, a serpente, que era o inimigo, estava tentando enganar Eva, e enganou. Então a Eva, ela enganada pelo inimigo, ela comeu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e depois deu para o seu esposo, Adão, e ele também comeu. E no versículo 17 do capítulo 3 diz: E ao homem declarou: Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, a partir da desobediência de Adão e Eva, né, foi o motivo do pecado hoje existir no mundo. Então, hoje o pecado ele existe no mundo por causa da consequência do pecado de Adão e Eva. Então, Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden e eles, por exemplo, para sobreviverem, tiveram que começar a trabalhar. Como a gente acabou de ler agora, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. E a consequência do pecado foi tão grande que mais pra frente a gente vai perceber aqui no capítulo 4, né, sobre o primeiro assassinato do mundo, que foi quando. E um dos primeiros assassinatos do mundo foi com os filhos de Adão e Eva, que foi quando Caim matou Abel. Então, quando a gente vê aqui para o livro de Gênesis, a gente analisou o início do pecado no mundo. E o tema desse vídeo é retirar-se do conforto. Ou seja, é um vídeo cujo objetivo é ser um alerta para você que ainda não. Então, esse vídeo é um alerta para você que ainda não entregou sua vida a Jesus. E também para nós cristãos, que precisamos estar firmados todos os dias na rocha. E agora eu vou fazer outra pergunta. Será que os 7 anos da grande tribulação podem nos separar do amor de Cristo? Como está em Daniel, capítulo 9, versículo 20 até o versículo 27, que fala sobre as 70 semanas, ou seja, os 7 anos da grande tribulação que vai acontecer antes do arrebatamento. E fazendo a leitura aqui, a partir do versículo 20, diz, né, no caso, a parte aqui fala sobre uma visão que Daniel teve. Então a palavra de Deus diz:
enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo meu pedido ao Senhor, o meu Deus, a favor do seu santo nome, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar a você percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe a você porque você é muito amado. Por isso, atenção à mensagem para entender a visão. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Um fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então essa foi uma visão que Daniel teve, né, sobre as 70 semanas, que fala sobre o fim dos tempos e os 7 anos da grande tribulação. Então, será que você está firmado em Cristo? Então, que nós possamos estar preparados para esse grande dia de alegria para nós cristãos e de tristeza para alguns. Então, lá no início do vídeo, quando a gente fez aquela leitura, em 1 João capítulo 5, versículo 19, o apóstolo João supunha que os verdadeiros cristãos pudessem ter evidências tão claras sobre esse assunto. E é muito importante que nós cristãos, que nós possamos saber como será o fim do mundo e os sinais dos fim dos tempos, do fim dos tempos. E esse dia do arrebatamento está muito perto, pois praticamente a maioria dos sinais do fim dos tempos já se cumpriram. E agora, para finalizar esse vídeo, abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado e que a cada dia a gente possa estar preparado para esse grande dia, que será o dia do arrebatamento. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.